Olá pessoal, meu nome é Silvia Inara, eu sou pediatra e alergologista e hoje estou aqui no nosso 8º podcast Alergo Otto. Olá pessoal, meu nome é Tuane Damasceno, eu sou otorrinolaringologista e junto com minha amiga Silvia, como vocês já sabem, a gente compõe a Clínica Alergo Otto e o podcast Alergo Otto. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, amiga. Muito mesmo. Atendemos diariamente muitos pacientes, tanto eu na pediatria e na alergologia, você na otorrino, com obstrução nasal. Eu comecei a atender mais por causa de você, amiga, porque assim, as crianças começaram a vir mais para mim com essa queixa de obstrução nasal e depois do nosso encontro, digamos assim, né? Mas com certeza, tanto no consultório do otorrino como no pediatra, é uma queixa muito frequente. Exatamente. E incomoda muito os pais, porque assim, eu acho que é meio que agoniante, né? Ver seu filho tentando respirar e sem conseguir. Então, meu filho vive com o nariz entupido. O que será? O que pode ser? E aí depende, amiga. Depende. Nós dividimos em faixa etária, né, para conversar e ficar mais compreensível para as pessoas que estão nos assistindo. Então, fala um pouquinho, né, das crianças de 0 a 2 aninhos e 2 aninhos em diante. Isso, vamos começar pelos lactentes, né? Então, se seu filho está nessa faixa etária, de 0 a 2 anos, a gente vai começar falando da questão da respiração nasal, né? Que essas crianças, até mais ou menos, até 4 a 6 meses, elas não sabem respirar pela boca. Então, elas precisam do nariz para respirar. Exatamente. Então, ter um nariz obstruído, ter algum acometimento nasal, isso pode levar realmente a uma angústia muito grande e, a depender da causa, até insuficiência respiratória. Exatamente. É isso? Pode ser uma emergência, uma urgência. As crianças que nascem com alguma malformação, algo que esteja obstruindo completamente aquela narina, porque aí como elas não sabem respirar pela boca, a gente vai ter que encontrar uma via alternativa para elas respirarem, que é aí quando entra a questão, às vezes, da intubação e da traqueostomia até ser esclarecido, né, o que foi que aconteceu. E aí lembrando aqui uma causa comum, não tão comum graças a Deus, mas a mais comum das alterações congênitas nasais é a atresia, né, bicoana, que pode ser de uma narina ou das duas, resolvido, digamos assim, pelo menos de uma via alternativa da respiração na sala de parto mesmo. O mais breve possível, assim, na verdade, a gente sabe que no mundo real isso não vai acontecer, né, porque primeiro essas crianças vão precisar receber o diagnóstico e segundo a gente precisa encontrar um profissional que faça esse procedimento, né, porque essas crianças elas vão ter o nariz fechado, lá atrás do nariz vai estar fechado, então o ar entra, mas ele não consegue chegar lá no pulmão. Exatamente. E aí isso precisa ser aberto cirurgicamente, né? Não existe uma medicação que resolva essa malformação como a maioria das malformações. Outra coisa aqui, Tuane, que eu lembrei foi da história do resto de parto, né? No nariz, que também é uma causa fake. Muito comum no consultório. A mãe chega e diz assim, doutor, ele tá com resto de parto. Na verdade, é uma causa de atraso no diagnóstico, né? Porque as pessoas acham que ali justifica aquela obstrução e vai deixando e vai achando que é normal não respirar pelo nariz. Isso não existe, né? Que fique bem claro que resto de parto não existe. Não existe. Mito. E aí, o que existe, então, para justificar esses meninos pequenos com o nariz entupido? A causa que Silvia mais adora, que a cara dela é a rinite do lactente. Ela adora essa causa. Que são as crianças que nascem com o nariz pequeno. Tem menino que nasce com o nariz pequenininho, então qualquer variação na temperatura do ar, do ambiente, gera uma obstrução, a criança fica sem conseguir respirar, espirra, coriza um pouquinho. E não significa que é rinite alérgica, como a maioria das pessoas acham. Exatamente. E aí a gente acaba sendo muito procurada em relação a isso, porque muitas vezes a mãe tem rinite alérgica, o pai tem rinite alérgica e já acha que aquilo ali é uma manifestação de rinite alérgica. Mas a gente tem que lembrar que criança pequena, ela ainda não tem assim um sistema imunológico apto, né, suficiente para estar produzindo anticorpos contra os alérgenos, né, do ambiente. E a gente sabe que a rinite alérgica já é mediada, né? Muitas vezes assim, isso é meio que até alimentado pelos próprios profissionais de saúde, né? Levar a criança para um atendimento e a pessoa já diz que é rinite alérgica, sem investigar, sem saber nem qual a idade de aparecimento, né, dessa doença. É claro que se o pai é alérgico, a mãe é alérgica, a criança tem um monte de coisa para alergia, provavelmente ela vai ser alérgica, mas assim que ela nasceu, ela não está ainda manifestando aquele sintoma.
Exatamente. Né? Então é mais raro a gente encontrar comprovadamente, digamos assim, uma rinite alérgica que já é mediada abaixo de 2 aninhos. E a gente tem que explicar bem isso aos pais, até pela questão que até 6 meses a gente fica muito limitado em relação à medicação. E aí às vezes o pessoal fica passando antialérgico, medicamentos que não podem nem ser utilizados nessa faixa etária para a criança por uma condição benigna e que vai resolver com a idade. Então quando a criança estiver maiorzinha, por volta de 7, 8 meses, isso vai acabar se resolvendo, né? Com paciência, né? Vai melhorando. Vai resolvendo. E aí, nessa idade, a lavagem nasal é muito importante, né, amiga? Importantíssima, precisa ser feita, né? Claro que com o dispositivo correto e com a forma adequada e com a quantidade, né, adequada, sem excesso, mas vai ajudar bastante. E assim, uma coisa que às vezes as mães chegam muito dizendo assim no consultório, que eu lembrei agora. Eu lavei o nariz dele e ele continua entupido. Como é que pode? Ele tá entupido e o nariz não tem secreção, né? Elas acham que, assim, às vezes que só tá entupido se tiver secreção. Mas não, é essa questão que eu falei, né? O corneto, que é o que o pessoal chama de cartucho, ele aumenta e entope o nariz mesmo sem ter secreção. Então, lavar ajuda, mas se o corneto tá aumentado, não vai resolver imediatamente. E ele varia também no decorrer do dia, né? Varia. Esse tamanho. Varia com a questão do deitar. É só lembrar a gente mesmo, né? Quando deita, tá com o nariz entupido, entopa um lado. Quando vira pro outro lado, entopa pro outro lado. Então, o corneto, ele é um tecido que ele consegue aumentar e diminuir de tamanho. Ele varia o tamanho. E aí a lavagem ela vai ajudar, mas ela não resolve nessa questão de diminuir o tamanho dele. E aí eu posso estar com o nariz entupido mesmo, sem ter secreção. E à noite tudo piora. Tudo piora, porque deita, porque tem o ar condicionado e aí vai aumentar mais ainda essa congestão nasal. E a temperatura fria não ajuda, né? Isso é tanto que quando a gente orienta, né, a lavagem nasal, a gente sempre pede para amornar o soro, é mais fisiológico para o nariz, mais confortável. Desobstrui melhor, mais confortável. Eu sempre oriento as minhas pacientes quanto a isso. Então, nessa faixa etária seria mais isso, né? A questão do rinite do lactente e as IVAs, né, amiga? Que assim, o normal, digamos assim, né, é a criança adoecer mais quando ela entra na escola. Porém, hoje em dia a gente sabe que não tem mais isso. E principalmente as crianças que têm irmão mais velho, né? Que às vezes eu brinco com a mãe, digo, a doença do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho pega a doença e traz. Então, geralmente, o segundo filho, ele adoece antes do primeiro. O primeiro já começa a adoecer mais quando entra na escola. Já o segundo, não. Porque ele já tem contato com o irmão que traz as viroses. Então, cedinho ele vai começar a adoecer. Exatamente. Então, explicando um pouquinho o que é IVAs, né? Infecção de vias aéreas superiores, que na maioria das vezes são benignas, limitadas, virais. Aí a gente pede sempre para aumentar a hidratação oral, realizar lavagem nasal e aí alguns cuidados para tentar controlar, né, essa questão. Cuidados de suporte. A maioria das doenças virais a gente não vai ter uma medicação específica, é mais o suporte mesmo. Dessas crianças. E assim, amiga, nessa idade, até 2 aninhos, em relação à aspiração nasal, porque vez ou outra a gente orienta, faz a lavagem nasal, depois dá uma aspirada, porque a criança não assoa. Assim, você já sabe, né, que eu não gosto muito, que eu não gosto muito dessa história de aspiração, porque acaba machucando o nariz. Então, assim, o que a gente recomenda é sempre a lavagem, mas existe alguns aspiradores que eles têm um biquinho de borracha, que aí você coloca o biquinho no nariz da criança e você suga. Esses eu ainda gosto, mas quando é para introduzir o aspirador dentro do nariz, aí eu já não gosto muito, acaba machucando. E aí eu já vi criança com infecção por aspiração, já vi criança com sangramento, né? Então, não é obrigatório aspirar, né? Se você lava, e hoje em dia que a gente tem vários dispositivos de lavagem nasal, que veda muito bem o nariz, sai todo o catarro na lavagem, não obrigatoriamente precisa aspirar. Mas quando é pequenininho, acho que ajuda um pouco, sim. Tu gosta, né? Eu gosto. A gente vai, lava o nariz e aí a criança muitas vezes fica um pouquinho mais obstruída porque não consegue colocar pra fora. Aí a aspiração ajuda um pouquinho. Aí tem, como você falou, né, aqueles aparelhinhos, né, os aspiradores que são de silicone, que não machuca, e também tem um que vem acoplado no nebulizador, que ele dá uma pressãozinha, mas também não introduzindo nada. E tem o Preutz, que é aquele de vidro que você conecta ao aspirador, e aí também não introduz nada. Você vai colocando o soro em um nariz e aspirando no outro.
Eu acho que tem benefício. O ruim é a questão de estar introduzindo, né? Sonda, coisa. O nariz da criança é tão pequeno, aí você introduz e acaba tendo mais risco. Mas assim, se fosse algo externo mesmo, é porque o otorrino adora lavagem nasal, usando esses dispositivos mais apropriados. Certo. E aí, passou de 2 aninhos, aí é onde o bicho pega. Aí entra a escola, né? Por volta de 3 anos, sendo que hoje em dia é mais cedo do que isso. E aí, com a escola, vem as infecções virais bem mais frequentes. Que aí, assim, muitas vezes as mães já vêm achando que é infecção de repetição, mas na maioria das vezes são as doenças da idade mesmo. Exatamente. E aí, quando é uma infecção de vias aéreas superiores que não se resolve rápido, pode acabar evoluindo com as complicações. O problema é esse, né? Com a sinusite, com a otite, todas as ites, tudo misturado. É o que eu sempre digo às mães, assim, se seu filho adoece e ele consegue resolver aquela doença em 7 a 10 dias sem usar antibiótico, e no período entre as doenças ele tá bem, período intercrise ele é uma criança normal, né? Uma criança ela pode adoecer até 10 vezes no ano, ou seja, seria praticamente uma vez por mês, né? Mas se essa criança nunca fica boa, se ela sempre precisa usar antibiótico, ou se ela sempre evolui para alguma complicação, como você já falou, Aí tem que começar uma investigação, né? Muitas vezes aí uma imunodeficiência que resulta a gente pega. Alterações anatômicas, né? Obstrutivas nesse nariz que possam estar facilitando essa evolução desfavorável. E às vezes a avaliação incorreta, sabia, amiga? Infelizmente, muitas crianças acabam aí entrando no antibiótico precocemente sem necessidade. Porque assim, tá com dor de garganta, amoxicilina. Não é obrigatório. Tá com catarro verde ou amarelo no nariz? Amoxicilina. No catarro tem que ser transparente. Ele não pode mudar de cor não, que já é antibiótico. E uma coisa muito importante, aí você falou, a questão da cor. Então, muita gente associa essa coloração mais amarelado, mais esverdeado à bactéria. E aí já quer usar antibiótico, né? É uma coisa que meio cultural, mas assim, os profissionais de saúde, eles alimentam isso, né? Porque ao invés de parar e dizer, mãe, não é assim, é assim. Não, já passa um antibiótico para se livrar, né? Se livrar do problema. Que a gente sabe que, na verdade, a estase é a parada da secreção, né? Muito tempo na cavidade nasal, que aí o corpo vai absorvendo a água e essa secreção vai mudando e vira as características. Exatamente, vira um meio então, por isso que é importante lavar, porque se a secreção ela tá surgindo, mas você tá lavando, ela tá todo o tempo, né, sendo retirada, não vai virar um meio de cultura. Agora, se tá um menino lá engolindo catarro toda hora e você não lava, aí esse catarro ele pode migrar para o ouvido, pode fazer uma otite, pode evoluir para uma sinusite e aí fica mais complicado. Então, IVAS, rinite, sinusite... Adenoide, que assim é o ganha-pão do otorrino. É o ganha-pão, porque assim, a Maria eu atendo muito, né? E com essa questão do aumento dos tipos de vírus, eu acho que isso aumentou, porque é muito frequente hoje em dia a gente pegar as crianças com hipertrofia de adenoide. E essas crianças com hipertrofia de adenoide, elas sofrem muito. Elas têm uma infância difícil, né? Porque elas adoecem muito, elas não dormem bem, elas não respiram bem, elas não comem, elas não ganham peso e por aí vai, né? Tem mais facilidade, né, de fazer infecções dessas IVAs que a gente comentou, evoluírem, por exemplo, com adenoidite, com otite, com sinusite e assim de tantas infecções, as tonsilas elas vão aumentando, né? Que é quando a gente aquela história de fazer o exame para ver o tamanho da adenoide ou que a amígdala está aumentada e aí a hipertrofia, né? Essas crianças com hipertrofia elas acabam tendo mais, porque assim a principal causa de sinusite na infância é a adenoide. Começa a ter amidalite também, aí ronca. E aí vai para a escola, uma semana em casa, uma semana na escola, uma semana doente, né? Não consegue manter porque toda virose que pega já evolui para uma complicação e não dorme bem, e o menino é irritado, é estressado, e a mãe fica pior ainda, porque não consegue dar de conta, né? Não consegue mandar o menino para a escola, o menino vive doente. E assim, se não procurar um atendimento adequado, é antibiótico toda hora. Ou então sofrimento por muito tempo, né? Porque tem dessas também. E lembrar que sempre vem em combo, na maioria das vezes vem no combo, né? A amígdala e a adenoide. Eu sempre digo à mãe, o tecido, o que forma a amígdala, é tudo igual, ali são bem pertinho. São irmãs. Então, tirou as duas, cresceu as duas, é mais ou menos isso. Até porque assim, o pico da adenoide é por volta de 2 a 3 anos, né?
O normal, digamos assim, seria elas começarem a aparecer nessa idade. Mas é o que eu estava comentando com o Silvio hoje, que eu fiz uma análise de uma criança de 1 ano e 1 mês com adenoide já de 100%. Hoje em dia a gente acaba vendo isso, né? Por causa das viroses. Mas o normal é a adenoide começar a crescer por volta de 2, 3 até 6, 7 anos dessa forma. Depois de 6, 7 anos, aí ela vai entrar no período de regressão até a adolescência. E aí assim, então vai regredir. Então vamos esperar regredir? Vale a pena esperar regredir? Depende de como essa criança esteja, né? Dos sintomas que ela tem, do que está afetando ali a vida dela. Ter ou não. Eu já digo assim, não vale a pena. Não, mas depende, se tiver um adenoide grande e não tiver tanto sintoma. Entendeu? Então, mas eu acho que tem que avaliar. Não, e cada caso é cada caso, né? Mas assim, as hipertrofias, o ideal hoje em dia é operar o mais precoce possível. Assim, a partir de 3 anos a gente já recomenda, porque diminuem os riscos da cirurgia e aumentam os benefícios ao longo da vida dessa criança. Entendi. Aí, amiga, uma coisa que eu lembrei aqui, pra gente fazer um diagnóstico, além da questão do exame físico, né, de uma anamnese bem feita, a gente precisa também de exame. Raio-x de cavo, eu já não gosto muito. Eu gosto da nasofibroscopia, Você entendeu? e eu e todos os otorrinos. Já era pra gente ter falado, na verdade. Mas geralmente tem muita gente que ainda tem um preconceito assim muito grande e eu não consigo entender porque acha que tá maltratando a criança. É um exame muito tranquilo, entendeu? E assim, a gente tem que lembrar que pode ser feito em qualquer idade. Tem que reforçar isso. É tão tranquilo, né? Que pode ser feito em qualquer idade, que é feito em consultório. Em recém-nascido, em bebê pequeno. Não precisa de nenhuma medicação. Ou seja, melhor ainda, porque vamos sedar a criança. A gente não seda uma criança no consultório. Pra gente sedar uma criança, a gente precisa de ter monitorização, porque a sedação, ela traz um risco pra criança. E aí, às vezes os pais dizem assim, não vai botar nada aqui no nariz, um anestésicozinho. Eu não gosto, porque o anestésico às vezes arde mais do que o exame. Entendi. Então, assim, é um exame tão bem tolerado, é porque a criança, ela não entende o que está acontecendo. Então, eu pego meu filho, boto aqui, começo a introduzir uma câmera, ele vai entender o que está acontecendo? Não vai, então ele vai chorar, né? É muito difícil uma criança não chorar, mas não é que ela esteja com dor, é porque é uma sensação estranha, uma sensação diferente. Pouco, né? Desconfortável. Tu fizesse em mim, eu achei assim um pouquinho desconfortável, mas é uma coisa totalmente tolerável. É importante ressaltar e frisar que não precisa de jejum, né? Isso, que é um exame que sai na hora, você faz e já recebe, e é uma extensão do exame físico. Exatamente. Então você tem condições de olhar ali por dentro, né, do nariz de forma direta, se tem alguma alteração, se tem inflamação. A gente não consegue ver o nariz, por mais a gente é otorrino, tem um espectro que a gente abre o nariz com a luz, mas mesmo assim a gente não consegue ver tudo. Que vai me dizer tudo é nas fibroscopia. Amiga, me ajuda muito, tuas naso, obrigada. E assim, o que chega de paciente pra mim dizendo não, que o meu médico anterior não orienta, diz que não é pra fazer, que é um negócio assim absurdo. Minha gente. Não, muita gente chega super assustada, que aí quando termina o exame diz, é só isso. Eu pensei que era pior, eu não sabia que era só isso. Não, é porque é super tranquilo, super de boa. Assim, eu sempre tento conversar com a criança, explicar o que vai acontecer, dar um brindezinho no final. Eu não ganhei não, tu não me deu não. Não, você não é criança, né? Pra poder, assim, se tornar uma coisa mais leve, né? E aí, o que mais? Rinite alérgica, né? Agora é você. A rinite alérgica, que aí geralmente as crianças são acima de 2 anos, né? Que já pode... como a gente tinha comentado no início, o corpo já começa a reagir contra os alérgenos do ambiente, e aí é aquela criança que espirra muito, é aquela criança que coça o nariz, é aquela criança que vive obstruída com coriza, uma tossezinha. Então, é muito, muito comum no consultório da gente também a rinite alérgica causando obstrução nessa idade. Mas a gente consegue resolver com facilidade os corticoides nasais, os antialérgicos, né? Tentar descobrir qual é o alérgeno implicado, né? naqueles sintomas para a gente tentar fazer, né, uma organização ambiental melhor, e a imunoterapia, que são as vacinas específicas contra os alérgenos. O leque de possibilidade terapêutica, né, são muitos. Você sabendo utilizar, Exatamente. A grande maioria das crianças vai ter benefício, né?
E assim, uma coisa não descarta a outra também, né? A criança pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ter aumento de adenoide, pode ter uma rinite alérgica. E aí tem que tratar os dois. É uma das coisas, você falou uma coisa muito importante, é uma das coisas que eu friso, bato em cima. Porque não adianta você faz a cirurgia, tira a amígdala e a adenoide, não trata a rinite, cresce tudo de novo. E assim, é o que eu digo aos pais quando eu vou operar. Eu digo, a cirurgia vai tirar a adenoide, mas a alergia ela continua aí. Porque às vezes é atendida por algum profissional que diz, vá lá, vá fazer a cirurgia, que a cirurgia resolve a adenoide. A alergia vai continuar, eu sempre explico, vai continuar precisando tratar, porque senão volta os sintomas, não por causa da adenoide. Volto por causa da Por isso que a gente se juntou e deu tão certo, né? Tu opera e eu trato a alergia, tá tudo certo. Senão, assim, o povo bota tanta expectativa em cirurgia, mas cirurgia ela é objetiva, ela vai resolver aquele ponto, não vai resolver. E aí passou dessa faixa etária. Os meninos vão crescendo, né? Vão crescendo. E aí o que é que pode acontecer? Aquela criança que não tratou a rinite, ou aquela criança que não tratou a adenoide, ela vai começar a ter repercussões, sequelas das doenças ao longo da vida, né? As crianças que não tratam a rinite, elas podem com o tempo, com tantas e tantas crises que aumentam e diminuem aquele corneto, ficar com um aumento de corneto permanentemente, né? Que é quando o pessoal fala, eu tenho um cartucho, é o corneto aumentado, é uma rinite não tratada. E a criança que não tratou a adenoide, mesmo a criança da rinite, que é respiradora oral, ela vai começar a ter as repercussões, as alterações faciais da respiração oral. O corpo ele vai começar a se adaptar a respirar pela boca, então vai ter alteração na dentição, vai ter alteração na face, e essas repercussões elas são muito difíceis de serem revertidas, né? Então, as crianças que são operadas com adenoide, digamos assim, por volta de 7 anos, 6, 7 anos, elas vão ficar respirando bem pelo nariz, mas elas às vezes continuam respirando pela boca, porque a face dela, a anatomia dela foi adaptada para isso. Entendi. Então, por isso que hoje em dia a gente não espera mais regredir, porque se regredir, deixa sequela. Então, eu não tenho mais adenoide, que é o que o povo acha, né? Na infância teve adenoide, aí chega 20 anos, eu tenho adenoide. Não, provavelmente você não tem adenoide, você tem as sequelas da adenoide, que não foi resolvida. E aí também pode surgir a questão do desvio de septo. A criança começa a ter o desvio, o nariz, a parede do meio do nariz, ela vai ser um pouquinho mais desviada para um dos lados, e aí um lado vai ser mais entupido que o outro. E aí não operou a adenoide na infância, mas aí na vida adulta vai precisar operar o desvio. Exato. Então é trocar uma cirurgia que teoricamente é mais tranquila por uma cirurgia que é mais complicada, mas em algum momento vai ter que operar. Então não adianta fugir. Outra coisa também que a gente vê comumente, principalmente em emergências, né? Que eu fiz muito tempo em emergência pediátrica, muito corpo estranho no nariz. Então criança é danada pra botar milho no nariz, feijão no nariz, bateria no nariz eu já tirei. Papel, EVA, tudo que elas pegam, elas colocam dentro do nariz. E aí também é uma causa de obstrução nasal. E aí às vezes passa despercebido e aí acaba infeccionando e aí virando algo mais importante. Porque se não ficar ali, ele vai começar a ter complicação. E fora que se acontecer de não tirar de jeito nenhum, existe o rinolito, né? Exatamente. Que é o corpo estranho, o próprio corpo começou a mineralizar, né? Ele começa a recobrir aquele corpo estranho e forma como se fosse uma pedra dentro do nariz. Por isso que o nome é rinolito, que é uma pedra no nariz. É um corpo estranho que não foi visto e virou uma pedra dentro do nariz. Só que isso é mais comum em paciente assim, psiquiátrico, né? Que assim, não sabe dizer o que fez e aí às vezes na vida adulta tem o rinolito. E as iatrogenias também, medicamentos. O neossoro, né? Nossos vasoconstrictores nasais, não trata a rinite, mas usa o neossoro. Gera uma dependência e ganha, além de uma rinite alérgica, uma rinite medicamentosa, que é a dependência. Então, amigas, são muitas causas, né, para obstrução nasal, mas a grande maioria das vezes a gente consegue realmente, com um diagnóstico preciso, um tratamento assertivo, dar mais conforto para a vida, seja de criança, seja bebê, seja adolescente, seja idosos. Dá qualidade de vida, né? Porque as pessoas às vezes se acostumam a respirar pela boca.
E aí quando elas fazem o tratamento, elas nem sabiam como era respirar pelo nariz, como era bom. Exatamente. Respirar pelo nariz. E nós estamos aqui disponíveis, prontas e querendo ajudar, né, esses pacientes, essas pessoas a recuperar essa respiração nasal que é tão importante. E qualidade de vida. Isso é alergo-oto. Isso é alergo-oto. A otorrinolaringologia, a pediatria e a alergologia em um só lugar. Vem com a gente.